Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje vamos falar sobre A Hora do Terror, The Midnight Hour, produção feita para a televisão em 1985 e que virou quase um clássico nas sessões à tarde da TV aberta no Brasil e que segue nossa linha de vídeos falando sobre filmes com zumbis um pouco diferentes do tradicional. Com o primeiro, já falando dos zumbis templários no último vídeo, e hoje vamos falar sobre algo mais oitentista, de uma comédia de terror. A história trata-se de um grupo de amigos, adolescentes, que para se fantasiar no Dia das Bruxas, rouba um museu da cidade, inclusive por causa que eles vão atrás das roupas dos ancestrais deles daquela época, só que um deles era uma bruxa, então eles acabam mexendo no material da feiticeira e assim libertando uma terrível maldição, né, já que a feiticeira quer se vingar da cidade. O que traz tanto a feiticeira quanto todos os mortos do cemitério de volta à vida, né? E o engraçado é que como isso acontecendo na noite de Halloween, então temos várias cenas extremamente engraçadas, com as pessoas considerando os mortos-vivos que aparecem como sendo pessoas fantasiadas meio estranhas, alguns mortos-vivos também tentando se divertir no meio da confusão. Até que o protagonista da história, claro, ele descobre que está tendo realmente esse ataque dos mortos-vivos, inclusive algumas pessoas sendo mortas por essas criaturas e virando novos zumbis, sendo que cada zumbi ele tem um design bem único, né? E, inclusive com a justificativa de que na verdade é o poder do inferno que está se manifestando e cada pessoa nova morta meio que torna-se meio que um veículo para esse poder infernal, e ele vai precisar de uma ajuda de um zumbi para conseguir finalmente descobrir como destruir a maldição, né, e impedir que ela continue se espalhando até outras cidades, os restos dos Estados Unidos, etc. E o que temos de interessante nesse filme? Lembrando que se você gosta do tema, dá o like aqui embaixo, aperte no inscrever-se e se gostar do vídeo, comente aqui embaixo. Prosseguindo então, o diretor do filme, o Jack Bennett, ele posteriormente dirigiria Barrados no Baile, Família Soprano e Lost. Lembrando que as séries têm vários diretores, né? Então ele, meio que um dos primeiros trabalhos dele foi justamente em A Hora do Terror, e que a partir disso ele começou a crescer e se desenvolver, e depois dirigiria essas grandes séries que meio que marcaram os anos 90 e o começo do século 20, né? E mesmo outros artistas que estão na obra, eles também têm algumas coisas bem interessantes. O protagonista, né, o Phil, o ator que faz ele, o Montgomery, ele tinha já feito um filme de terror 10 anos atrás, que era bem O Rato Assassino, outra trecheira, e depois ele meio que quase sumiu do meio e voltando posteriormente, produzindo algumas trilhas sonoras de filme. Já, curiosamente, aquele que interpreta o Mitch, o protagonista, mais precisamente, o cara, o fortão, desengolçado, atleta, que tem ideia genial, só que não, de roubar o museu para aproveitar o caos do Dia das Bruxas para pegar e se divertir, tanto detonando o museu quanto pegando para ter uma fantasia diferente pro Dia das Bruxas. O ator que faz ele depois iria pro meio de roteiro e produziria o roteiro de alguns episódios do Stargate, o seriado de ficção científica, assim como o spin-off dele, o Stargate Atlantis. Já aquela que faz a Melissa, a descendente nos dias atuais da bruxa, e que ela protagoniza na história uma cena musical completa, tanto que muitos colocam como um terror musical ou comédia musical o filme, e realmente a trilha sonora é sensacional. Depois pega, procura The Midnight Hour soundtrack e se delicia escutando a faixa completa. E o que acontece é que a atriz continuaria ainda fazendo vários seriados, ela faria também dublagens em animações, e algumas pessoas já devem ter visto ela novamente no seriado Arnold, né, como uma personagem chamada Monique. Prosseguindo então, a gente tem
o par amoroso do protagonista, né, a Sandy, a atriz que faz ela, a Joanna, ela no ano seguinte ela faria outra comédia de terror, que é outro classicão aqui no Brasil dos anos 80, que é justamente O Monstro do Armário. E no Monstro do Armário é uma história no qual você tem uma série de mortes misteriosas, as pessoas encontradas mortas dentro dos armários, né? Que é justamente por causa de um monstro que está atacando as pessoas. E o Ben, o Rato Assassino, o filme que eu te falei que o ator que fez o Phil, ele fez no passado, é um filme sobre um garotinho que encontra o rato, começa a cuidar dele, só que o rato secretamente ele comanda uma horda de ratos que ataca e mata humanos periodicamente. Então, essas coisas são bem interessantes para você ver, né? Como algumas carreiras elas começaram nesse meio e outras elas pegaram quase que depois sumiram, desapareceram. Por fim, uma coisa que se comenta muito na internet, algumas vezes você vê até em pesquisa, sobre será que teve continuação, o terror... A Hora do Terror teve continuação, e mesmo por que o nome A Hora do Terror? Primeiramente, A Hora do Terror tem dois significados no filme. O primeiro é porque é o nome do programa de rádio que passa de madrugada, que toca várias músicas, o que faz sentido dentro do esquema meio musical da história. E existe um segundo sentido, que a chamada Hora do Terror e The Midnight Hour é também a hora onde ficam maiores os poderes sobrenaturais, e assim você pode pegar e ativar ou fortalecer os feitiços da feiticeira que aparece na história. E uma coisa é o seguinte, The Midnight Hour, A Hora do Terror, por mais que as pessoas falem, não existe um número 2. O que acontece na verdade? O termo A Hora de... Aí então virou um monte de filme de terror, A Hora do Pesadelo, A Hora do Espanto, e tipo A Hora do Terror e por aí vai. Começa justamente, o filme que marca isso é justamente A Hora do Espanto, que é outro classicão dos anos 80, né? E A Hora do Espanto teve continuações, né? Então algumas vezes se confunde, achando que A Hora do Terror também teve continuação. E em segundo lugar, algumas vezes nos mecanismos de pesquisa, o pessoal, o sistema joga os filmes de terror da linha A Noite do Terror, que não tem nada a ver com a trama, mas sim com... é um filme sobre serial killer, e existe A Noite do Terror 2, né? Então o sistema de buscas algumas vezes dão essas bugadas e sugerem pra pessoa, né? Então não existe A Hora do Terror 2, mas se vocês quiserem outros filmes da linha, uma outra dica no qual eu tenho inclusive resenha aqui no canal é O Armário das Almas, que é um filme que a última vez que vi, inclusive tinha no Netflix, se não me engano, né? Que é de um grupo de adolescentes que vai pra um parque que acabou de chegar na cidade, só que as criaturas sobrenaturais da Casa do Terror, elas são de verdade, e uma a uma as pessoas desse grupo de amigos estão sendo sequestradas por esses monstros. Então, o que são essas criaturas? De onde elas vieram? E por que elas estão sequestrando as pessoas, né? E a protagonista tem que pegar e descobrir, né? Então acaba tendo um climazinho meio gostoso também. E lembrando que mesmo a Disney produziu um musical de terror chamado Zombies, que é uma espécie de High School Music, só que com zumbis, onde temos uma epidemia zumbi que contamina uma parte da cidade, e um sistema eletrônico meio que separa os zumbis dos humanos. Outra coisa divertida de assistir. E, claro, como estamos falando da Disney, muitas e muitas músicas, e estamos falando sobre um colégio adolescente que é dividido metade por humanos, metade por zumbis ainda por cima. E vocês, que outros filmes interessantes de zumbis, ou mesmo essa pegada mais adolescente, mais comédia, vocês já assistiram e gostam? Lembrando que O Monstro do Armário, que eu comentei com vocês, ele vai estar disponível no DVD Sessão Terror anos 80 pela Obras Primas, e que bem o Rato Assassino ele está disponível atualmente pelo sistema de streaming Darkflix. Então galera, se gostaram, comentem, compartilhem com seus amigos, deixa o like aqui embaixo, inscrevam-se, cliquem no sininho para receber as notificações e até mais galera.